Bom dia, pessoas lindas. Hoje vamos falar sobre demônios. Demônios. Vamos dar um rolê com os demônios. E afinal, isso daí é um assunto que sempre está no meio, né, do ocultismo e da magia em geral. Os demônios. Temos aí os mais famosos, né, como Lúcifer, Beelzebub, 72 Diamonds, etc e tal. Mas vou dar uma destrinchada, né, nesses demônios dentro do paradigma biopsicossocial, né, dos demônios que residem em nós. Então, para começar a falar sobre demônios, vamos começar no arquétipo básico principal, que é muito antigo, que é a luta do bem contra o mal. Esse arquétipo, assim, ele está aí desde o início dos tempos, né? Essa ideia de que existe o bem e que existe o mal e que existe a luta do bem contra o mal. Isso é um arquétipo antigo da humanidade, e tem uma egrégora muito forte. Observe que a maior parte das religiões, elas se baseiam nesse arquétipo da luta do bem contra o mal, e ele é um arquétipo que pega, né, as pessoas. Porque apesar de ser uma luta ilusória, existe uma luta que é real, né, entre aquilo que é benéfico e aquilo que é maléfico, ou aquilo que é danoso. Né? Nós conhecemos isso para a gente mesmo, no nosso corpo. A gente sabe aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Já o arquétipo né, essa luta do bem e do mal, ela é ilusória, né? Lá em cima ela é ilusória, mas aqui embaixo, dentro de nós, ela é real. Mas junto com esse arquétipo da luta do bem contra o mal, apareceu, obviamente, né, os outros arquétipos, né, que são as entidades do bem e as entidades do mal, que seriam, né, os demônios. Os demônios, eles têm, assim, diversas formas e nomes. Ao longo de eras, tudo foi mudando, transmutando, e etc e tal, mas a figura arquétipa desse demônio permanece, que é aquilo que é danoso, só isso. Agora, como que isso é danoso? Aí a gente entende dentro de nós, né, aquilo que faz mal para a gente, né, que seria esse arquétipo básico primário dos demônios. Claro que toda essa construção, né, foi sequestrada e aí depois utilizada para dominação das pessoas. Né? Quando você vê alguém vendendo a luta do bem contra o mal, pode saber que aí é uma tentativa de controle. Né? No começo, lá início, quando as pessoas faziam umas guerras, ainda hoje, né, a galera faz guerra, uma loucura isso. Mas a guerra serve para quê? Para você ir lá e dominar, né, os recursos do outro. Né? Sempre é uma questão de dominação. Mas isso por si só não vende. Então as pessoas demonizam o outro para ir lá e roubar as coisas que ele quer roubar. Então cai muito nessa onda. Né? A demonização do outro é para obter controle daquilo que o outro tem. Então, assim, os demônios foram instrumentalizados para controlar as pessoas. Você ou demoniza o outro, que você quer ir lá e roubar as terras dele, por exemplo, né? E você tem que ter um exército para isso, então você vai lá e convence as pessoas de que o outro é mau. Né? Você está demonizando o outro. Convence que o outro é mau e que você está indo lá libertar as pessoas desse mal. Mas é só um rolê de controle. E aí, dentro desse rolê, né, tem a questão política social e tem a questão, obviamente, religiosa.
o cristianismo tem esse rolê muito forte, né? Demônio, porque parece que o demônio é o que eles mais falam, né? Dentro do cristianismo é o demônio, não é? Nem é de Deus, não. Mas por quê? Também é uma tentativa de controle pelo medo. Mas a demonização ela serve para isso, para controlar as pessoas pelo medo. Então, quando se fala de demônios ou demoniza alguma coisa, alguma situação, as pessoas e etc e tal, você está fazendo uma tentativa de controle. Claro que vocês que estão assistindo, que são magistas, já sabem como funciona esse rolê, né? Do mecanismo de controle através do medo. Isso é complicado, mas a gente sempre fica ligado sobre esse mecanismo de controle. E, ao longo das eras, aí, com essa questão da demonização do outro, as pessoas pararam de entender, né, de compreender a realidade interna sobre o que é benéfico e maléfico para si, né? Quando você jogou isso para fora, colocou essa luta do bem contra o mal, Deus contra o diabo, etc e tal, quando isso fica nessa ilusão externa a gente fica distraído por essa ilusão, né? E isso é mantido ao longo de todas as eras através do entretenimento também. Observe que todos os filmes de ação, super-herói e tudo mais, é sempre essa onda, né? A luta do bem contra o mal e etc e tal. Isso tudo serve de distração, né? As pessoas sempre serão controladas ali por aquele medo, por essa ideia, né, de que existe o mal, existe alguém querendo fazer o mal, blá, blá, blá. Então, essa continua sendo uma ferramenta de controle que é alimentada ao longo das eras. Mas, e os demônios, existem ou não? E esses demônios famosos aí, Beelzebub, Lúcifer, e Astaroth, os daimons todos, etc e tal. Qual que é o lance deles? Cada um desses demônios, eles representam alguma coisa, eles são um arquétipo, né? Eles são um símbolo. E eles vão representar algo. E essa representação pode ser completamente diferente de uma pessoa para outra. Né? Um cristão vai achar que Lúcifer é um grande demonião, mas um luciferiano ou satanista vai achar que Lúcifer é o Deus, né? Que é o arquétipo da luz. Né? Que só foi uma briga ali entre o cristianismo ou um Deus, e o Lúcifer era um anjo que amava muito a humanidade, e aí caiu, etc e tal. Tudo isso é só, observe que tudo isso é interpretação. Né? Cada pessoa pode ter uma interpretação completamente diferente, né, dos demônios, inclusive pode acreditar que eles existem de verdade, que eles ficam atentando e etc e tal. Isso é um lance muito doido. Mas quando você acredita que existe, realmente existe, né? Afinal, a sua crença que define a sua realidade. Obviamente, né? O ideal é você não acreditar na existência real dos demônios, mas entendê-los, né? O que eles representam. Então, vamos começar sobre o que eles representam. Qualquer questão, né? Quando eu pego e coloco 72 anjos e 72 daimons para dançar. O que isso representa? Representa, basicamente, frequências energéticas. A gente tem as frequências energéticas que a gente considera elevadas, né? Que são aquilo que nos dá prazer, aquilo que a gente realmente sente que há de bom mesmo, aquilo que a gente procura de real, né, de verdadeiro, de prazeroso, de bom. Aí existem essas frequências elevadas que foram traduzidas como anjos, por exemplo, ou como outras entidades, né, ou como orixás, ou como forças da natureza. Mas existe a questão da frequência, uma frequência
mais elevada, uma frequência de bem-estar, uma frequência quando a gente está se sentindo bem. Essa que é a diferenciação básica. Aí, quando se joga, né, com os daimons lá, são as frequências que são consideradas frequências densas, que trabalham basicamente com o medo. E essa é uma das coisas interessantes de entender os demônios simbólicos. É que eles todos trabalham basicamente com o medo. O medo é o básico de cada demônio. Não à toa que quando a gente fala sobre o demônio Chorozon, né, lá que o Peter Carroll fala, Chorozon é nada mais do que o medo. Né? E a maioria dos demônios, eles agem nessa esfera, nessa frequência do medo. Porque eles foram feitos, né, e mantidos exatamente para isso. Né, para manter essa ideia do medo. Mas não só o medo, não só de medos vivem os demônios. Nós temos várias outras frequências que também se baseiam no medo, mas se colocam em... né, se desenvolvem em outro tipo, como a violência, como o egocentrismo, né, como a inveja. Observe que tudo isso, lá no fundo, tem a ver com medo também. Mas aí são vários desenvolvimentos desse medo em outras questões que são mais visíveis. E assim foram criados, né, os 72 demônios da Goetia, por exemplo, cada um representando ali um vício, um medo, ou então uma vontade instintiva, geralmente ligada à violência. Então fica dando esse rolê. E quando as pessoas vão atrás dos demônios, elas vão justamente para isso, justamente porque tem algum medo ali, e aí vão fazer alguma coisa que lida com medo para tentar, né, banir esse medo primordial, seja realmente banindo o medo ou simplesmente conseguindo a segurança, né, perante aquele medo básico que ela tem. Né? Observe, do medo também surge um demonião chamado carência. Né? Não à toa que muita gente vai utilizar de amarração, né, seja com daimon, seja com outras entidades da frequência do medo, justamente para tentar suprir a carência. E a carência é o quê? Medo. É medo de estar sozinho, medo de abandono, né? Então, geralmente, a pessoa vai buscar o demônio para tentar tratar um demônio que é interno. Observando tudo isso no paradigma biopsicossocial, o que isso quer dizer? Né? Cada um desses demônios são parte de nós. Né? Parte do nosso próprio medo e daquilo que os nossos medos se desenvolvem. Eu, por exemplo, mantive por muito tempo o demônio da insegurança, que se desenvolveu em timidez. E ele me acompanhou por grande parte da minha vida, até que eu consegui bani-lo. E aí, inclusive, utilizando-me de outro demônio, que é o narcisismo, ou a vaidade, né? Porque você pode combater um demônio com outro demônio também. E nesse caso, eu combati uma insegurança primária, uma timidez, né, utilizando-se de outros demônios que seria vaidade, narcisismo, egocentrismo, entende? Então, dentro da gente, a gente percebe essa luta dos demônios com o nosso eu superior. Outro demonhão que se manteve por muito tempo comigo, os vícios. Né? Vícios, né, é a busca por um prazer, né,
diminuir um pouco do vazio existencial e da dor geral que a gente tem. E a gente acaba se viciando em diversas coisas, né? Falando só de drogas, não. Pode ser televisão, pode ser joguinhos, pode ser, um punhado de coisa que a nossa mente se vicia a elas. Isso também são demônios, os nossos demônios internos, né? Então, quando a gente está ali viciado em alguma coisa, é um demoninho que está ali ativo. Fale sobre Satã, por favor. Satã, Satã. Eu gosto do personagem de Dragon Ball Z, Satã. Observe que Satã é também um arquétipo bem antigo e que está aí no imaginário popular, né? Uma figura que para muitos vai significar algo de ruim e para outros vai significar algo de bom, algo de libertador, né? Por quê? Por que a figura de Satã, de Lúcifer e de alguns outros demônios se tornaram, né, pegaram essa egrégora de libertação também? Porque a grande egrégora judaico-cristã, né, extremamente distorcida, acabou se tornando algo muito ruim, né, e algo limitador, algo que manipula as pessoas através do medo, que manipula, né, que só tenta controlar tudo, sugar as pessoas. E aí, as figuras antagônicas ao cristianismo acabaram se tornando as figuras de libertação, né? Quando você se liberta da egrégora judaico-cristã, né, para ganhar ali uma liberdade, porque afinal, infelizmente, né, a egrégora judaico-cristã ela é muito baseada em medo e culpa. Ela mesma acabou se tornando um grande demonhão. Então, as figuras antagônicas acabaram ganhando essa notoriedade, nessa ideia de iluminação, de liberdade. E aí temos aí Satã, Lúcifer, né, a Lilith, né, essa galera que é utilizada justamente para fazer com que a gente saia fora, né, dessa prisão da egrégora judaica cristã. Isso é muito doido. Claro que muda-se a egrégora, né? Da mesma forma como a nossa crença, ela que define aquilo que é, aquilo que o demônio é, aquilo que Satã é, aquilo que Lúcifer é, aquilo que o cristianismo é. A nossa crença primária define isso. Então, quando a gente coloca o cristianismo como algo a ser combatido, então as figuras antagônicas surgem. Né? Claro que nem precisaria, né, de figuras antagônicas. Mas aí a galera vai para o satanismo, por exemplo, luciferianismo, né? Ou vira até um cristianismo às avessas, né? Em vez da galera se libertar, não, ela vai lá e se torna crente, só que é o contrário. E é uma coisa muito doida. Quando você usa aquela egrégora ali para si, né? Aquela egrégora antagônica, ou aquela egrégora que é pesada, sabendo que ela é pesada, você está trabalhando ali com energias densas internas dentro de você. De um jeito ou de outro. Tudo isso é trabalho com a sombra, mano. É o tempo todo a gente trabalhando com a sombra. Mesmo se a gente acredita na existência factual de um demônio e vai lá trocar ideia com ele, isso é trabalho com a sombra. É a gente ir lá e conhecer aquilo que a gente teme, né? Conhecer o nosso medo, ficar de cara a cara com o nosso medo. E isso é muito doido, muito bacana. Claro que muita gente não vai utilizar os demônios ou os daimons com o trabalho com a sombra, né? Vai utilizar só para resolver algum problema mundano mesmo, coisas da vida, acontece. Mas eu estou falando aqui para magistas, não para os usuários de magia, né? O usuário de magia vai pegar uma figura de um demônio, vai pedir alguma coisa para ele e pronto, só isso. Agora, o magista vai fazer o quê? Vai conhecer
o demônio e fazer um trabalho com a sombra. Vou pegar essa minha insegurança que causava a minha timidez, por exemplo, ir lá e conhecer, entender, compreender esse demoninho. Ah, eu tenho medo de quê, então? Eu sou tímido, mas eu tenho medo de quê? Ah, eu tenho medo de rejeição, eu tenho medo de abandono, eu tenho medo de constrangimento público e essas coisas. Aí, beleza, compreendi o demoninho. Abracei e falei, ô demoninho, de boa, te entendi. Agora vamos dar um passo para frente? Bora! É como se fossem várias camadas e o medo fosse o principal? Sim, exatamente. Quando você pega toda a parte maléfica do ser humano, toda ela é baseada em algum medo primário, algum medo primitivo, que se desenvolve em outras, várias possibilidades. E aí pode ser em insegurança, pode ser na área da violência ou do apego, né? Porque a carência também é um demonião fortíssimo, que se mantém aí na humanidade como um todo, né? A carência. Então, assim, isso é o quê? Medo também. A maior parte do tempo, quando as pessoas estão fazendo magia para resolver problemas, elas estão lidando com esse demônio da carência, né? Seja a carência de amor, seja a carência de dinheiro mesmo. Então, assim, acaba sendo fácil perceber ali os demônios da carência. A pessoa está precisando de um amor, né? De ter a atenção de outra pessoa, ou está precisando de dinheiro mesmo, né? E boa. Mas tudo isso faz parte ali da ideia da carência. E esse é um demonião fortíssimo que é bom a gente compreender, abraçar e dar bastante atenção para ele. Porque esse demônio interno, ele define um punhado de coisa na nossa vida, cara. Punhado de coisa. A nossa vida inteira, praticamente, né? Claro que antes de você dominar esse demônio, a sua vida inteira provavelmente foi baseada nesse demônio, no demônio da carência. É como se você não tivesse mesmo nenhum tipo de livre-arbítrio e fosse só ele trabalhando em prol, né, daquela necessidade primária. E aí você continua ali querendo. Essa querência muito louca. Esse é o demônio foda, mano. Claro que existe nós, seres humanos, né, nós realmente precisamos de atenção, mas são níveis diferentes, né? Tem um nível que chega a ser bem doentio mesmo, bem demoníaco, é complicado, né? Mas a gente tem que compreender, entender esse demonião, né? Para a gente conseguir superá-lo, para a gente conseguir deixar de ser escravo desse instinto básico de carência, deixar de ser escravo desse demonião. É um rolê louco, mano. Ó, para trabalhos de questões mais materiais, visto que demônios lidam com emoções mais densas e anjos com emoções mais elevadas. É interessante usar as duas egrégoras para um resultado mais completo. Você pode utilizar as duas egrégoras, né, se você conseguir fazer elas dançarem junto. Se você tiver com uma necessidade muito interna, né, aquela coisa que você não consegue dominar, tudo bem ir lá e trabalhar com demônio. Porque aquilo dali você já tá numa energia densa, mano. Isso é foda, tipo assim, pessoas que já estão naquela energia baixa, aquela energia densa, são muito mais propensas, né, a trabalhar com energias densas para ver se consegue, né, sair daquilo dali. Claro que você tem que saber o que você está fazendo, né? Você tem que estar com o trabalho, com a sombra em dia, para saber o que você está fazendo quando você está trabalhando com energias densas. Senão você pode ser sugado para essa energia densa e se manter ali no fundo do poço. Então, assim, tem que estar com o trabalho com a sombra em dia, você tem que estar de boa, você tem que estar no controle,
mesmo para ir lá e utilizar as energias dos daimons, por exemplo. Já com a ideia de utilizar os anjos, né, que é frequência elevada, aí você pode transmutar. Observe que mesmo a gente querendo apenas coisas materiais, mundanas, etc e tal, a gente consegue, né, trabalhar com magia angelical também. Só que a gente transmuta aquilo dali em algo bom, internamente, pelo menos. Né? Tipo assim, não, eu quero ganhar muito dinheiro, mas eu vou ajudar as pessoas, né? Eu vou ter obra de caridade. Então, aí você está trabalhando com a energia positiva e conseguindo aquilo que você está almejando. Então, assim, quando você vai... Observa a diferença, né? Quando você trabalha com energia demoníaca, normalmente vai utilizar daquilo que há de mais vicioso mesmo, né? Coisa mais de necessidade básica, instintiva, humana, e você pode até fazer, né, coisas que são moralmente inaceitáveis por causa disso, por causa daquela energia que você está trabalhando. Agora, quando você busca pela energia angelical ou de entidades de luz, por exemplo, aí você transmuta essa necessidade em algo que será benéfico, não só para você, mas para os outros. Né? Porque o trabalho com o demônio ele está muito ligado no egoísmo, né? No egoísmo mesmo, aquele instinto bem mesquinho, primitivo, básico, humano. E o trabalho angelical, né, ou de outras entidades de luz, não, é de caridade, né, de ajudar os outros. Então, assim, tudo é transmutável. É só você compreender a sua necessidade e saber transmutar ela de forma a atingir seus objetivos. Claro que você pode simplesmente se afundar lá na mesquinhez do egoísmo e boa, né? Coisa da vida, cada um, cada um. Mas a ideia é você saber controlar isso, né? E conseguir fazer as transmutações necessárias. Porque aí, cara, os caminhos se abrem muito mais fácil. Quando você tá muito na onda dos demonhão, né? Tipo assim, tudo que acontece, né? As pessoas percebem ali que você tem uma energia muito densa, que você está trabalhando com uma energia muito densa. Aí você meio que vira um buraco negro energético. Então tem que trabalhar com cuidado. Eu, claro, utilizo o trabalho com demônios para fazer um trabalho com a sombra. É muito válido a gente ir lá e trabalhar a nossa sombra, trabalhar o nosso medo. Quando eu estou trocando ideia com os daimons, é para isso, é trabalhando a minha sombra, me observando de dentro mesmo. Então, pessoas lindas, demoninhos, né? Os nossos demônios internos, mesmo, eles são nossos medos e nossos vícios. Aquilo que nos controla, né? Porque afinal a gente está querendo, né, adquirir livre-arbítrio, não é? Adquirir liberdade. Mas a gente tem que ultrapassar, né, esses obstáculos das coisas que nos controlam, dessas questões internas que nos controlam, que ou são medos ou são vícios. As bases primárias dos nossos demônios interiores estão ali, nos medos e nos vícios. E eles são limitadores. É claro que você pode fazer um trabalho mágico fantástico, né, sem precisar destruir seus demônios e tudo mais, sem precisar estar no caminho da iluminação pura, com certeza, você pode fazer isso tranquilo, mas compreender é essencial, por quê? Porque se você não está no controle, você está sendo controlado. Por isso que é essencial a gente fazer esse trabalho com as sombras e ir lá e conhecer os nossos demônios internos. Para a gente saber onde que está o nosso controle. Né? Se a gente não está consciente e no controle da nossa própria vida, alguém está controlando a gente. E a ideia de fazer pacto com o diabo para ficar rico, famoso, etc. e outras coisas. Essa ideia é uma ideia fantástica, né, mano? Eu gosto dessa ideia. É uma ideia, assim, muito doida. Porque como que ela funciona? Funciona da seguinte forma. A pessoa, ela tem uma querência tão grande, tão incontrolável, tão, assim,
para além mesmo de qualquer possibilidade de controle, né? Ela quer tanto que ela vai lá fazer um pacto com as trevas, mano, para conseguir aquilo que ela quer. Tipo assim, isso é muito doido. Né? Isso é muito doido e muito comum, gente. Não que necessariamente hajam, as pessoas façam os rituais bonitinhos, os pactos, etc e tal. Mas é muito comum que as pessoas se pactuem com os demônios, né, para conseguir aquilo que elas querem, né? Se compactuem com os vícios, com os medos, com controlar as outras pessoas, né? Isso tudo também é um trabalho com demônios, embora não precise fazer aquele ritual mesmo, né, de pacto e tudo mais, né? Quando a pessoa já está ali ganhando dinheiro em cima do vício de outras pessoas, por exemplo, ela está em pacto com os demônios. Então, se a pessoa está ali ganhando dinheiro em cima do medo das pessoas, então ela está em pacto com os demônios também. Então, assim, o pacto, né, no final das contas, para fama e fortuna é justamente isso, é você não estar absolutamente nem aí para as outras pessoas. Tá pouco se fudendo para todo mundo, a ponto, assim, no egocentrismo tão brutal que não importa se o mundo inteiro sofre, o que importa é você conseguir aquilo que você quer. Doideira, né? Doideira, mas mais comum do que vocês imaginam, cara. É uma viagem isso. Falei sobre o combate ao demônio da timidez com outros demônios. Como fazer isso? Ó, o que eu fiz? Peguei, entendi as minhas inseguranças, compreendi bonitinho tudo lá, e aí eu fui para outro demônio, que foi a bebida alcoólica, por exemplo. Tipo assim, a bebida alcoólica me deixava mais sociável. Então foi um demonião, né, que eu utilizei para conseguir sair fora da minha timidez, porque aí eu ficava bêbado, e aí ficava sociável, né, e ao longo do tempo eu consegui invocar essa sociabilidade, né, sem precisar da bebida alcoólica. Também veio o demônio do narcisismo que eu fui utilizar, que é tipo assim, tímido pra quê, mano? Eu sou muito foda, eu sou muito lindo e tudo mais, e vaidade mesmo, egocentrismo, né, para sair fora. Porque é mais trabalhoso você sair fora dos demônios que são baseados no medo do que naqueles que são baseados nos vícios. É bem mais trabalhoso. Assim, eu percebi, né, ao longo da minha jornada, que os demônios que são baseados no medo, eles são mais fortes, digamos assim. Os dos vícios, nem tanto. Quando você vai melhorando a sua energia ao longo da vida, com compreensão e tudo mais, você consegue lidar melhor com os demônios dos vícios, né, de forma até natural. Agora, com o do medo, cara, você tem que se jogar. E isso, na prática, eu fazia o quê? Eu ia lá, me colocava num local sozinho, né, no bar, e aí eu tinha que conversar com as pessoas, obrigatoriamente, né? Era um teste, tipo um teste que eu fazia comigo mesmo. O gol da noite era, eu tinha que conhecer uma pessoa nova, conversar com pessoas diferentes. E aí, no começo era foda, eu só ficava lá sozinho, sem fazer nada, e coisas da vida, né? Tipo assim, ficava lá solitário, bebia e ia embora. Mas ao longo do tempo, foi dando certo, né? Tudo isso é prática. É igual meditação, gente. A gente tem que ir lá, ser disciplinado e continuar tentando, até conseguir. Então, assim que rolou para mim. É claro que eu hoje continuo dando rolês com vários dos demônios que me ajudaram, embora eu não seja, né, mais controlado por eles. A gente sempre tem que ficar muito ligado também. Quando a gente usa um demônio para matar o outro, a gente tem que ficar muito ligado, que senão a gente acaba podendo ser dominado pelo demônio que a gente utilizou. Ai, é foda, gente, mas vocês entenderam. Bom dia, frases lindas. Tava falando esses dias para mim que a igreja demonizou muito,
Tudo é capiroto para eles. Às vezes é um espírito ali sem luz, portanto eles falam, aí é Satanás. Quando a religião se tornou uma forma de controle de massas, então foi natural, né, que eles utilizem da demonização para manter as pessoas através do medo. Natural, gente. Normal. Então, toda religião, quando chega num determinado patamar, ela vira isso. Ela vira o próprio demônio, né? Porque continua dominando as pessoas através do medo. Então você está falando que meus vícios são meus demônios? E a minha insegurança e ansiedade também? Basicamente é isso. É o resumo da história. Por quê? Essas coisinhas te controlam, né? Você não é livre por causa disso, né? Então são os demoninhos internos, né? E a questão é justamente ir lá e compreender o demoninho interno, dar carinho para ele, virar amiguinho do demoninho interno, né? Para deixar de ser escravo dele, né? Você começa a trabalhar junto com os seus demônios internos. Essa também é uma parte interessante, né? Que afinal os nossos demônios internos, eles têm força, eles têm poder. Então a gente pode utilizar dessa força e desse poder para conseguir trilhar, né, melhor o nosso caminho. Imagina se eu não estivesse utilizando um demônio de egocentrismo, por exemplo, eu não estaria fazendo live. Né? Eu ia estar seguindo meu caminho igual um zen budista lá, só meditando no alto da montanha, mas como a ideia é passar, né, faz parte do meu caminho, ensinar as pessoas, então eu preciso utilizar o demoninho do egocentrismo e da vaidade para conseguir fazer isso que eu estou fazendo agora. Então, assim, a gente pode utilizar da energia dos nossos demônios, mas a gente que deve estar no controle, não, né, ficar no controle deles, né? Pô, esse que é o rolê. Então, os demônios que acreditamos hoje em dia, como foi estipulado desde sempre, nada mais é do que os nossos próprios problemas internos e não uma entidade maligna? Exatamente. Inclusive, as entidades malignas, elas simplesmente são uma representação dos nossos problemas internos. É assim que os demônios, como arquétipo, nasceram, né, dos problemas internos do ser humano, né, que são basicamente medo, inseguranças gerais, carência e violência. É quando você pega a parte básica, instintiva, natural do ser humano, né, você vê de onde que nascem esses demônios todos. Então, eles são as representações dos nossos demônios interiores. E todo mundo sabe bem ali, né, pelo menos vocês sabem, né, vocês que estão dando rolê no autoconhecimento, sabem aí dos seus demônios interiores, né, dos seus problemas, dos seus medos, dos seus vícios, coisas da vida. Na pandemia, no isolamento social, eu me dizia, nossa, a pandemia tem deixado tão carente. Mas estar em casa, na verdade, só fez eu perceber o quão carente eu era e não queria admitir. Sim, a pandemia, ela realmente revelou, né, esse grande demonião que é a carência. Porque, afinal, no dia a dia, quando a gente podia sair, socializar, isso não era tão visível. Mas quando a gente foi, né, meio que obrigado a ficar em casa, ficar sozinho com a gente mesmo, aí a gente teve que lidar com esse demonião que é a carência. Queria trabalhar com Goethe, porém ainda estou meio perdido em como fazer. Poderia dar um norte, ativá-los como se fosse astral, uma boa? Cara, você trabalhar com Goethe, primeiro você lê sobre eles. Lê sobre cada um dos daimons da Goethe. Tá tudo lá no site. Vai, pega desde o primeiro e vai lendo todos. Isso daí já é um trabalho com a Goethe, porque você já está em contato com aqueles símbolos. Você está conhecendo aqueles símbolos. E ao longo dessa leitura, você vai perceber as conexões internas que vai acontecer. E aí você pode ou não fazer ritualisticamente, né? Seja de forma cerimonial, ou seja pelo site mesmo, né? Meditando com o Daimon, né? Para pegar a energia, entender mesmo aquela energia daquele Daimon. Ou fazer igual os usuários de magia mesmo, que é pedir alguma coisa. Mas isso vai depender
de como a sua mente lida com isso. Então, começa só lendo sobre os daimons, entendendo o que eles são, etc e tal. Aí você já vai estar criando uma conexão. Aí, em algum momento, se você sentir a necessidade de fazer um ritual de conexão com algum deles, aí, beleza, vai lá e faz. Você pode escolher qualquer tipo de ritual, ou patchworking, ou cerimonial, ou pelo site mesmo, para você fazer essa conexão. Simplesmente abrir a foto dele, ficar conversando com ele. Tanto faz, vai da sua intuição, né, no momento em que você estiver conhecendo os daimons. Mas, lembrando, né, já colocando aqui o que eu falei, né, utilize isso para fazer um trabalho com a sombra, né, para você compreender os próprios medos. Porque quando você começa a dar rolê com Goetia, mesmo só lendo, você será, vários medos seus serão ativados. Então, assim, fique vigilante quanto a isso. Preferencialmente anote, né, todas as conexões que você fizer, né, sonhos que você pode ter, né, e sempre considere os medos que estão sendo ativados nos momentos em que você está trabalhando com a Goetia. Porque essa que é a parte bacana do trabalho com a sombra, né, você ir lá e compreender os seus medos. Qual literatura eu recomendo para iniciantes de trabalho com os daimons? Recomendo patchworking. Tem um punhado de livros sobre patchworking. Eu acho mais bacana, porque foge um pouco dessa egrégora pesadíssima da magia cerimonial, né? Da Goetia salomônica, cheia de firulas e etc e tal. O patchwork, ele traz uma visão mais tranquila contra a Goetia, então é preferível começar por lá. Claro que se você quiser dar um rolê na salomônica também, beleza, mas é tanta firula ritualística que você até desiste. Então, procure por Goetia Patchworking, que aí você vai iniciar, né, um trabalho de compreensão da Goetia bem bacana. E tem uma live minha sobre Goetia, em que eu dou uma desconstruída brutal na Goetia, para fazer, né, para trazê-la para o meu paradigma mental, né, transformar os daimons em simples arquétipos, símbolos que eu estou trabalhando dentro da minha própria mente. Então, se você quiser dar uma olhada, tem a live, procura Goetia do Caos, que aí eu falo bastante sobre isso. Dá para ativar um daimon igual ativamos servidores? E para controlar ele? É necessário barganhar com ele ou apenas tratar como servidor? Dá para utilizar. Sim. No entanto, a sua mente deve estar preparada para isso. Essa que é a grande questão. Porque com servos astrais, como eles têm uma egrégora bem de boa, bem tranquila, a galera usa sem medo. Agora, como a egrégora da Goetia, né, a egrégora dos daimons, é uma egrégora pesada, é uma egrégora cheia de medo, etc e tal, então é mais complicado. Mas isso, se você dominar isso na sua mente, né, se você conseguir se tranquilizar quanto a isso, quanto a trabalhar com os daimons de forma arquétipa, beleza, você pode ativar como se fosse servos astrais. Tanto que no site tem a ferramenta para isso. A questão é o domínio da sua própria mente. O grande perigo sempre está em você, na sua própria mente. Então, se você tem certo controle sobre sua mente, né, ou então quer fazer um trabalho com a sombra de forma consciente, vai na fé. Agora, nem preciso falar, né, sobre isso, porque quem tem medo não vai fazer dessa forma. Porque, afinal, você precisa se despir de tantos medos para você ir lá e fazer um trabalho com a Goetia da mesma forma como você faz com servos astrais, cara, que, nossa, você já está num rolê alto de evolução. Se quiser fazer, vai lá e faz. Coloque em prática e sente a energia, anota, dá um rolê nos seus próprios medos, vê o que acontece com você. Né? Sempre fique vigilante. Né? Porque tudo isso é aprendizado, gente. É um aprendizado delicioso, embora às vezes seja doloroso. Cuidado para não destruir seu demônio e se acabar, não é? Sim, tem essa parte também. Eu falei sobre
como que a gente utiliza, né, a energia dos nossos demoninhos internos a nosso favor. E por que eu não falei destruir demônios? Porque eles têm um grande poder. Né? O nosso egoísmo, ele tem um grande poder. Né? A nossa carência, ela tem poder. O nosso medo tem poder. A gente pode utilizar esse poder todo a nosso favor. Claro que, se você estiver trilhando um caminho de iluminação búdica, em algum momento você terá destruído, né, todos os seus demônios, o que é legal. Inclusive quero. Mas, ao longo do caminho, você vai trabalhando com essas energias. Destruir os demônios internos pode destruir juntos, sim. Dá um exemplo de como que a destruição de determinados demônios pode ser autodestrutiva. Por exemplo, se você destruir completamente o seu egoísmo, né, o seu ego, o seu individualismo, né, sabe, aquela parte básica de individuação e se tornar completamente caridoso, né, sempre, né, síndrome de mártir mesmo, se dá para todo mundo o tempo todo, cara, você será destruído por isso. Então, é um demoninho, né, o egocentrismo ali, que é uma autopreservação que a gente mantém. Porque se ele não tiver, a gente entra nessa onda de dar tudo para todo mundo e é destruído em cima desse rolê. Então, essa é uma dos exemplos aí dos demoninhos que eles servem também para nossa sobrevivência. Então, a gente tem que compreendê-los, tomar cuidado com eles, mas não necessariamente destruí-los, mas controlá-los. Estou pensando aqui na minha vida, vender Pax, por exemplo, é uma forma de compactuar com as trevas para conseguir dinheiro e fama. E tudo bem, tudo bem. Não caia também na questão de julgamento e culpa, né, cara? Tipo assim, coisas da vida, acontece, esse é o seu momento. Tipo assim, compreenda esse momento, né, compreenda que sim, é um trabalho que você está fazendo ali com demônios mesmo, coisas da vida. Né? Mas compreenda, fique de boa quanto a isso. Porque tem muita gente também que acaba sendo engolido pelo demônio da culpa, pelo demônio do julgamento. Né? Seja o julgar os outros, né? Culpar os outros, mas principalmente julgar a si e culpar a si. Isso também é um demonião brutal, mano, que tá assim rondando a humanidade aí o tempo todo. E é difícil sair fora dele. É difícil você não julgar, não culpar. É complicado. Né? Mas como que a gente faz para conseguir sair fora dele? A gente compreende em vez de julgar. A gente compreende em vez de culpar. Todos os acontecimentos, eles acontecem por causa de uma cadeia de reação. Essa cadeia de reação geralmente inconsciente e inconsequente. Então a gente vai lá e entende, em vez de ficar só julgando aí o tempo todo e culpando o tempo todo. Não, a gente tem que compreender, pô. Eckhart costuma falar que os nossos demônios internos nos controlam na inconsciência e por meio da atenção trazemos consciência a esses demônios e eles perdem força. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Vai lá e conheça os seus demônios, né? Porque aí eles, enquanto eles estão lá na sombra, né, trabalhando na sombra sem que você tenha conhecimento deles, você está sendo controlado por eles. Agora, quando você vai lá e conhece eles, compreende eles, aí eles perdem a força, porque aí você percebe como eles agem, né, e retoma o controle para si. Esse que é o rolê, né, gente? Ter o controle sobre si. Lembre-se disso. O grande rolê de estudo de magia e de estudo de ocultismo em geral, cara, é pra gente conseguir fazer isso. Ter controle sobre si mesmo. E isso daí já é um rolê bruto. Até a gente conseguir, cara, nossa, é um rolê. Como eu fazia amizade com essas pessoas aleatórias? Vai, cara, eu simplesmente chegava e falava, olá, beleza, como vai?
Inclusive, rolou há pouco tempo sobre isso na prática. Foi bem legal. É só você chegar, cara. Faz contato visual, chega e pergunta o nome da pessoa. Só isso. Claro que eu sei que tem um bloqueio grande para ir lá e fazer isso, mas eu tive que me obrigar a ir lá e fazer isso. E super compensou. Hoje eu sou. Ai, delícia. Eu tenho o demônio da ansiedade e eu já luto para tentar tomar o controle. Percebo que para mim ele é o mais resistente. Sim. O demônio da ansiedade é complexo, né, mano? Está cada dia mais visível na sociedade o demônio da ansiedade. É muito difícil você ver pessoas hoje que não têm nenhum tipo de nível de ansiedade, cara, porque isso daí é como se fosse uma doença contagiosa mesmo. E como que é a ansiedade, né? Ela funciona. Nós estamos sendo bombardeados de informação o tempo todo. O tempo todo. Então, o nosso cérebro, cara, fica nessa loucura, né? E isso que vai gerando a ansiedade, que a gente sempre quer consumir informação, né? A gente se vicia nessa questão de consumir informação. Então, assim, fica essa loucura no nosso cérebro e aí a gente não consegue descansar. Qual que é a forma de lidar, né, com isso? Parar com o consumo de informação. Né? Isso é ótimo para controlar a ansiedade. Simplesmente parar de consumir as informações, né? Dá um tempo de rede social, né? Dá um tempo de conversa de grupo, né? Para ficar mesmo mais tranquilo, se desintoxicar mesmo de toda essa informação. Ela vem desse vício do cérebro estar o tempo todo sendo ativado e reagindo a um tanto de informações. Então a gente se viciou nisso, se viciou em estar o tempo todo fazendo muita coisa, ouvindo muita coisa, lendo muita coisa e tal, conversando muito, etc. Então, isso surge, aí surgem os picos, né, os surtos de ansiedade, porque o cérebro quer continuar, né, nesse vício. Mas tem momentos que não rola, né, mano? Tem momentos que a gente tem que sentar para trabalhar, por exemplo. Então, aí fica aquela ansiedade toda e tudo mais. Então, primeiro, começa a diminuir ali o seu consumo de informação, né, e também diminuir os seus mecanismos de distração, né, porque não é só a informação, ela serve para isso, né, para a gente ficar o tempo todo distraído, mas às vezes a gente, por exemplo, tá utilizando esse mecanismo de distração em joguinhos, por exemplo, ou então televisão, etc e tal, né, esse mecanismo ele fica o tempo todo ativado e a gente tem que dar uma segurada nele para segurar a ansiedade. E é claro, nada melhor do que meditar. Meditar, que delícia. Meditar é a forma mais eficiente de lidar com a ansiedade, porque justamente você para o fluxo louco de processamento cerebral. Tem demônios de ansiedade, depressão, timidez fortes e até toma remédios para ajudar quando ficam fortes. Fora servidores de cura e libertação. Sim. Utilizem-se de todas as ferramentas possíveis, né, para vocês conseguirem se libertar, né, desses demônios. Mas o principal é compreenda, né, porque por trás de cada demoninho desse existe um motivo, né, e geralmente esse motivo está nos motivos mais básicos, né? Medo de abandono, carência, as inseguranças gerais, por aí vai. Mas compreenda. E não tem problema, não tenha medo de compreender os seus medos. Não tenha medo de compreender os seus vícios. É pesado? É pesado. É um rolê, mano, que a gente se abre, assim, do avesso mesmo. E é foda.
né? A gente vê essa parte feia que está dentro da gente. É foda, mas compensa demais. Nessa linha de pensamento, então, as incorporações que as pessoas têm na Igreja Universal nada mais são do que a atuação e maniqueísmo da Igreja? Sim. Quando eu, né? Cara, lá é além disso, né? Existe ali, quando é feito aquelas incorporações demoníacas dentro da igreja, aquilo é um psicodrama mesmo, né? É um teatrinho, mas é um teatrinho para criar, né, todo o psicodrama necessário para as pessoas conseguirem exorcizar os seus demônios internos. É puro ritual psicodrama. Né? Quem leu Libernu aí já está habituado, né, com esse termo. O que é um psicodrama? É quando você faz uma atuação de forma a aquela atuação causar efeitos mentais, psicológicos ou sociais. Então, aquela lutinha ali do pastor contra o demônio é um grande psicodrama. Ele funciona bem dentro daquela egrégora. Mas não deixa de ser apenas um psicodrama mesmo. Coisas da vida. Quando agimos como usuários de magia e estamos no rolê de autoconhecimento, quando pedimos algo a uma entidade para atingir o resultado, mecanismos internos nossos não estão sendo trabalhados? Na verdade, quando você está fazendo pedidos em geral, você está sendo controlado por alguma querência ou alguma necessidade. Então, geralmente, algum demoninho interno. Observe como que é diferente. O usuário de magia, ele está sempre pedindo, pedindo. Sempre escravo das suas próprias querências. Ele não está fazendo o trabalho interno, ele só é um pedinte, coisa da vida, normal, gente, natural, normal. Mas é só isso, o trabalho interno não está sendo feito. Você está fazendo só um trabalho de pedinte, coisa da vida. Aí, quando você está dando rolê mesmo no autoconhecimento, você para de pedir. Isso é natural também, gente, natural. Você passa a invocar, a trazer para dentro de si, a adquirir habilidades, adquirir boas características, adquirir controle. Né? Aí você está fazendo um rolê de trabalho interno massa. Mas, coisas da vida, né? A maior parte da galera só fica pedinte, coisas da vida. Aí, ó, o famoso tá com medo, vai com medo mesmo. Isso. Cara, para combater o medo é isso. Na prática, é isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque assim você vai conseguindo combater o seu medo. E foi assim. Praticamente tudo na minha vida foi assim. Eu ia lá, fazia os meus rituais, etc e tudo mais, mas só adiantava, né? Só rolava mesmo quando na prática eu ia lá e ia com medo. Ia lá, fui rejeitado centenas de vezes para conseguir exorcizar o meu medo de rejeição. Doloroso? Doloroso, mas libertador. Porque depois que você perde o medo de rejeição, mano, você fica um super-homem, cara. É muito, muito, muito legal. Povo lindo. Como o pop mágico funciona? Exemplo, caso uma pessoa queira se proteger usando a raposa de 9 caudas do Naruto. É possível isso? Como funciona? Sim, é. Funciona da mesma forma que funciona com céus astrais. Só que em vez de você estar utilizando o céu astral, você vai estar utilizando um personagem. Você vai estar trazendo esse personagem ali para te proteger. Só isso. Você pode fazer a ativação da forma como você quiser. Preferencialmente, faça invocações, né? Que é você trazer aquele personagem para dentro de si. Você se tornar aquele conjunto de características e qualidades que você está querendo. Funciona da mesma forma. É tudo invocação psicológica. Você pode, e já que estamos falando de demônios,
Temos, por exemplo, uma invocação que eu fiz muito, foi a invocação do Lúcifer, da série O Lúcifer. Aquele Lúcifer super bonitão, sedutor e tudo mais. É um fantástico personagem, cara. Então, assim, invoquei ele demais. Nossa, dei um super rolê com ele. E como que você faz? Você olha o personagem, percebe ele, entende aquele personagem, e aí você começa a mimetizar, imitar mesmo o personagem. Assim que funciona a invocação. Começa a pensar como se fosse o personagem. No caso de proteção, por exemplo, cara, eu sou extremamente poderoso. Ninguém consegue, né, me derrubar nem nada. Então, assim, você invoca, né, essa segurança, né, de ser poderoso como um personagem. Eu fiz muitos anos de invocação de personagens de anime, né, justamente para ganhar poder. Ah, gente, voltando. Aí você fala assim, beleza, mas os demônios? Vamos lembrar dos demônios. Vai trabalhar com os demônios, cara. Vai dar rolê com os demônios. Porque você estará trabalhando com seus medos. E você também estará compreendendo as suas necessidades, compreendendo os demônios que te controlam. Né? Vai fazer o trabalho com a sombra. Vai dar rolê com os daimons da Goetia ou com qualquer outros demônios que você puder. Não necessariamente para ficar pedindo, né, gente? Porque vocês não são os pedintes. Os pedintes, vocês são os magistas. Então, vocês vão fazer esse rolê para quê? Para dar um trabalho, fazer trabalho com a sombra. Compreender seus medos, as suas necessidades internas, os seus vícios. Então, faz esse trabalho com os demônios. É denso, é punk, mas é conhecimento. Eu ouvi dizer que para cada daime existe uma oferenda que eles gostam. Isso é real? Isso é tão real quanto qualquer outra ilusão. Isso é pura crença, gente. É pura egrégora. Né? Então, assim, cria-se uma crença de que Diamond X gosta de oferenda X. Aí as pessoas começam a acreditar nisso, fortalece a egrégora, e aí pronto. Agora, é tão real quanto qualquer ilusão. Simples assim. Porque é uma ilusão. Agora, os Diamonds, né? Agora, quando você traz para os demônios, para os nossos demônios internos, aí existe a parte factual. Né? Que é, tipo assim, o demônio interno que eu estou alimentando com o cigarro, por exemplo. A oferenda é o cigarro, ou a oferenda é o álcool, né? Para os meus demoninhos internos. Agora, para os daimons, cara, tudo é invenção. Tudo é invenção. Então, se você acreditar, quiser acreditar que tem oferendas específicas para daimons, beleza, acredite. Né? Porque o seu mecanismo de crença, né, que está funcionando aí. Agora, é tão real quanto qualquer ilusão. Tudo é ilusão. Tudo é uma forma simbólica de você tratar aquele arquétipo. Então, se você quiser imaginar ou acreditar que para conseguir alguma coisa de Diamond X você precisa dar uma oferenda, beleza, vai lá e dá. É a mesma coisa com os servos astrais, né? Gente que fica agradecendo os servos astrais, dando oferenda para servos astrais, tudo isso é só porque existe uma egrégora, né? Pessoas que acreditaram nisso e fortalece essa crença, e aí fica naquele looping, né, de crença. Mas o que é real disso? Nada. Nada disso é real. Mas se torna real à medida em que você coloca em prática e aí funciona para você. Beleza, aí se tornou real. O resto é só ilusão. Bom dia, Luiz. Existe um livro chamado Crenças, do Robert Dietz. Você conhece? Recomenda? Você, mano? Cara, não conheço. Não dá para eu recomendar aquilo que eu desconheço. Mas eu recomendo que você leia e que você coloque em prática. Isso eu recomendo sempre. Né? Fica nessa perguntando também se, será que é bom? Não, cara, vai lá e lê. Lê, tenha a sua própria experiência daquele livro e coloque ele em prática e vê se funciona. Claro que tudo que tem a ver com controle de crenças, cara, é massa. Vai lá e faz e coloca em prática.
Porque a gente ter controle sobre o nosso mecanismo de crença é essencial, mano, no rolê. Tudo bem que no começo a gente pode simplesmente continuar usando o mecanismo de crença de forma impensada, inconsciente, né? No começo da magia é assim mesmo. Mas em determinada parte do caminho, cara, que você vai ter que ter o controle do seu mecanismo de crença. Por quê? Porque o seu mecanismo de crença, quando ele não está controlado por você, ele está cheio de limitações. Todas as crenças são limitações. Então, para a gente sair fora das limitações, a gente tem que controlar o nosso mecanismo de crença. É um rolê, mas é legal, é divertido e doloroso. Ai, ai. Se não existe céu, inferno, demônios, anjos, como funcionaria a magia? Já que o conceito de magia não é algo sobrenatural? Não. Esse lance de que magia é algo sobrenatural também é uma crença. Só isso. É só uma crença, uma egrégora grande, mas magia não é sobrenatural. Magia, desde os primórdios, a magia é simplesmente conhecimento, ciência sagrada. Depois que a magia começou, né, foi mistificada ao longo das eras. Por quê? Porque as pessoas, né, que tinham grande conhecimento faziam os rolês e a galera não conseguia compreender, né, racionalmente. Então elas achavam que aquilo dali era magia, né, que todo aquele conhecimento ali daquela pessoa era uma coisa mágica, simplesmente porque não conseguiam compreender isso. Aí isso foi alimentando a egrégora do sobrenatural ao longo das eras. Mas magia é basicamente conhecimento. Essa egrégora do sobrenatural, mano, serve só para controle de massas. Simples assim. Né? Uma egrégora que é mantida pelo sistema judaico-cristão e tudo mais, só para o quê? Controlar as pessoas. Acreditar no sobrenatural, acreditar no céu, inferno, demônios, isso daí. Tudo é só controle. Né? A magia básica, primordial, você vai ver que não tem nada de sobrenatural dela. Quando você pega e lê hermetismo, cabala, taoísmo, budismo, não tem nada de sobrenatural. Nada. O misticismo em cima da magia, cara, aí é outra história. Né? Essa ideia de que a magia é sobrenatural e blá blá blá, forças das trevas, etc. Isso é só uma egrégora, né? Uma crença que a galera tem. Mas é aquele lance, né, gente? Toda crença é limitante. Então, assim, a crença mais limitante dentro do rolê do ocultismo é justamente o sobrenatural, cara. Nossa, é uma crença limitante gigante, gigante, gigante. A galera não consegue se desvincular dela, velho. É uma viagem. Hoje eu ainda luto com algum demônio interno? Meu, sim. Ainda luto com vários demônios internos, cara. É um rolê. Um deles está aqui na minha mão. Eu tenho uma luta grande com de vícios mesmo. Vício geral. A minha mente ainda é uma mente viciável. Então, assim, eu fico muito vigilante quanto a essa questão dos vícios. Porque é muito fácil, né? É muito fácil se viciar nas coisas. Então, eu observo isso como? Com joguinho de celular, por exemplo. Vira e mexe, eu vou lá, instalo de novo o joguinho de celular e fico lá perdendo tempo com aquilo. Quando eu podia estar fazendo algo melhor com o meu tempo e minha atenção, mas não, eu fico lá. Então, assim, eu fico lutando com esses vícios internos. Os demônios do medo, a maioria deles, assim, pelo menos os que eu conheço, eu consegui já dar uma dominada, uma controlada da galera do medo. Mas da galera do vício, ainda não, ainda tem que dar um rolê para conseguir dominar eles. Mas tô lá, firme e forte. Se a magia não é algo sobrenatural, como funciona e o que é essa força de mentalização que atraímos para a nossa vida, sair da pobreza, por exemplo, servos públicos, se não é algo sobrenatural, como pode várias pessoas usarem esses servos?
Porque são símbolos, gente. A grande questão é, geralmente, quando você está no paradigma sobrenatural, acredita naquilo ali, você vai estar utilizando o mecanismo da crença. Então, utilizando o mecanismo da crença, mesmo de forma inconsciente, vai fazer com que dê certo. Mas existe a parte real sobre você colocar um símbolo dentro do seu inconsciente e o seu inconsciente trabalhar em segundo plano para a realização daquilo. Existe essa parte real, assim como existe a parte real de que toda mudança que nós fazemos em nós, ela gera uma cadeia de reação no universo para atingir o nosso intento. Qualquer tipo de mudança que a gente faz vai gerar uma cadeia de reação. É bem do jeito que a gente observa na teoria do caos. O bater de asas da borboleta vai gerar um tufão lá do outro lado do mundo. Mas esse bater de asas da borboleta é você indo lá e meditando para um servo astral, porque vai mudar algo em você. E aí você cria uma cadeia de reações. Se você quiser que isso seja sobrenatural, beleza, funciona. Mas não precisa se basear no sobrenatural, simplesmente você se baseia em psicologia e teoria do caos. Só isso. Então é isso, povo lindo do meu coração. Voltando, um resumão geral da ópera. Demônios. Os demônios, são essas entidades, esses arquétipos que estão trabalhando em frequências que são consideradas densas, que estão trabalhando no rolê do medo ou dos vícios, ou da ganância, do egocentrismo, tudo que é gerado entre medos e vícios. E aí você tem os vários arquétipos possíveis dos demônios, e aí podem ser os demônios demonizados, do cristianismo, ou podem ser os daimons da Goetia também, cada um com suas características ali. Mas, em nós, essas representações dos demônios, elas todas representam algo que acontece realmente dentro de nós. São os nossos medos, os nossos vícios. Então, quando a gente fala sobre trabalho com as sombras, conheça o seu demônio, abrace o seu demônio, a gente fala sobre isso. A gente ir lá no fundo da nossa alma mesmo, nos conhecer, conhecer nossos medos, conhecer nossos demoninhos internos, conhecer nossos bloqueios, nossos limitadores e conseguir trabalhar, com eles, preferencialmente fazer com que eles trabalhem a nosso favor, em vez da gente ser apenas controlado por esses demoninhos. Então, o que são esses demoninhos? A carência, medo, os vícios. Se a gente não está no controle deles, eles estão no nosso controle. E esse que é o rolê, a gente tem que ir lá e compreender, e abraçar e dar rolê. Bom, então é isso, povo lindo do meu coração. Agradecido a todos vocês por assistirem, espero que vocês tenham gostado. Vai lá e conheçam os seus demônios, desdemonizem os seus demônios, compreendam os seus demônios, deixem de ser controlados pelos seus demônios e passe a controlar os seus demônios aí internos, povo lindo do meu coração. Estejam protegidos, de caminhos abertos e abençoados, seus fofinhos e fofinhas.